A escuridão era densa, sufocante, como se o tempo tivesse parado. Daniel Levi sentiu o peso do próprio corpo desmoronar na areia quente do Negev. O som de tiros e gritos distorcidos ao longe. Seus pulmões queimavam, o sangue escorrendo entre seus dedos enquanto tentava, em vão, estancar o ferimento. A última coisa que lembrava era a explosão, um clarão cego, depois o silêncio. Mas então, a escuridão se partiu. Não era a luz do sol, nem o reflexo ofuscante do deserto. Era algo diferente, pura, quente, como se o próprio ar respirasse vida. Daniel não sabia se estava morto, mas sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma paz que desafiava toda a lógica. E então, ele apareceu. Não havia dúvidas. Aquele homem, se é que podia ser chamado apenas de homem, tinha os olhos mais profundos que Daniel já vira. Olhos que pareciam conhecer cada segredo, cada dor, cada pergunta que ele jamais ousou formular. Yeshua. A palavra escapou de seus lábios antes que seu cérebro pudesse processá-la. E a resposta veio, não como um som, mas como uma certeza. Gravada em seu peito, você não está aqui por acidente, Daniel. O que se seguiu foi uma avalanche de visões, não de julgamento, mas de amor. Cenas de sua infância em Haifa, das discussões com seu pai, o rabino Samuel Levi, sobre a rigidez da lei. Dos momentos de dúvida no exército, quando enterrou Ethan, seu amigo de infância, e questionou se Deus realmente ouvia. E então, a revelação mais dolorosa de todas. Você sempre me buscou, mas nunca me viu, porque procurou nas regras e não no coração. Daniel tentou resistir. Sua mente gritava que aquilo era heresia, traição a tudo o que lhe foi ensinado. Mas a presença era irresistível. Quando Yeshua estendeu a mão, mostrando as marcas que Daniel só conhecia de histórias antigas, algo dentro dele se partiu. Porque eu? Sua voz falhou. A resposta veio como um sopro. Porque você está pronto para ouvir. E então, de repente, dor, gritos, luzes brancas, o cheiro antisséptico de um hospital, alguém chamando seu nome. Daniel Levi voltou à vida com um suspiro rouco, as palavras de Yeshua ecoando em sua mente como um trovão. Ele sabia com uma clareza aterradora que nada seria como antes, mas o pior ainda estava por vir, porque agora ele teria que escolher abrir mão de tudo, sua família, sua identidade, sua fé, ou calar a verdade que queimava dentro dele. E Daniel já sabia a resposta. Haifa não era apenas uma cidade para Daniel Levi, era um paradoxo. De um lado, o mar Mediterrâneo, azul e infinito, onde ele e Ethan costumavam fugir aos sábados, quando o rigor sabático do rabino Samuel Levi os asfixiava. Do outro, os becos estreitos do bairro religioso, onde cada parede parecia sussurrar regras, tradições, deveres. Daniel crescera ali, sob o peso de um sobrenome que carregava séculos de história judaica. Levi, a tribo dos sacerdotes, dos guardiões da Torá. Seu pai, Samuel, era um homem de fé inabalável e mãos calejadas pelos livros sagrados. Todas as manhãs, antes do primeiro Alot Hashashar, o raiar do sol, Daniel o via curvado sobre o Gemara, murmurando as palavras dos sábios, como se cada sílaba pudesse manter o mundo girando. Aos 6 anos, Daniel já decorava trechos de Vaikra. Aos 12, discutia Halachá com homens 3 vezes sua idade. Mas havia um problema. Quanto mais ele aprendia, mais perguntas nasciam. Abba, por que Deus exige sacrifícios se ele é misericordioso? Perguntou certa vez, após estudar Korbanot. A resposta foi um silêncio gelado, seguido de um sermão sobre não questionar os desígnios do Eterno. Foi a primeira vez que Daniel sentiu o gosto amargo da dúvida e o medo de decepcionar seu pai. O exército deveria ser sua fuga. Aos 18 anos, quando se alistou nas forças de defesa de Israel,
Daniel acreditou que finalmente encontraria um propósito além dos debates teológicos. Mas a guerra não era o que ele imaginara. Nas fronteiras do Líbano, sob o céu cinza de inverno, ele viu soldados recitando o Shema Israel antes de invadir vilas. Homens que misturavam balas e tefilim como se Deus abençoasse a carnificina. Ethan, seu amigo desde o Cheder, escola religiosa, era o único que compartilhava seu desconforto. Isso aqui não é judaísmo, Dan. Ethan murmurou uma noite, após uma operação que deixara civis feridos. É só política com reza. 3 semanas depois, Ethan estava morto, uma emboscada na fronteira sul, um míssil mal calculado, e o corpo de seu amigo desapareceu em pedaços, justo quando Ethan recitava o Modéani. Daniel pegou seu dog, Reg, identificação militar ensanguentado, e pela primeira vez gritou para o céu: "Onde você estava?" Ninguém respondeu. De volta a Haifa, durante o Shiva, luto judaico, o rabino Samuel censurou sua ira. Quem é você para questionar o Eterno? A morte de Ethan era kavaná, intenção divina. Mas Daniel já não conseguia engolir as respostas prontas. As orações viraram rotina, a Torá um livro de leis sem coração, e o Deus de Abraão, um juiz distante, até que o deserto do Negev o engoliu, e a explosão o levou para um lugar onde todas as respostas quebrariam sua vida em antes e depois. O cheiro de pólvora ainda impregnava o uniforme de Daniel quando a realidade o atingiu como um soco no estômago. À sua frente, sobre uma mesa improvisada no acampamento militar, repousava o único objeto que restara de Ethan, sua quipá militar, rasgada e manchada de terra, com uma única palavra bordada na parte interna: Emuná, fé. 2 dias antes, a missão era rotineira. Patrulha na fronteira com Gaza, verificação de túneis, nada além do habitual. Ethan, sempre o primeiro a brincar mesmo sob pressão, jogara uma pedra no ombro de Daniel antes de partirem. "Relaxa, rabino soldado. Se o Mashiach não veio em 2000 anos, não vai ser hoje que ele vai aparecer aqui." As últimas palavras de Ethan ecoavam na mente de Daniel como uma maldição. A emboscada aconteceu ao entardecer. Um movimento suspeito entre as dunas, um grito em árabe e então o inferno se abriu. Daniel viu Ethan correr em direção a um soldado ferido, sua quipá caindo no chão enquanto se abaixava para arrastar o companheiro. O foguete atingiu o chão a menos de 2 metros deles. Quando a poeira baixou, não havia mais nada para salvar. Agora, de volta à base, Daniel apertava a quipá de Ethan entre os dedos, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar. O capitão do pelotão colocou uma mão em seu ombro. "Ele morreu como um herói, Levi, cumprindo seu dever. A palavra queimou na garganta de Daniel como ácido. Que tipo de Deus exigia o sacrifício de um jovem de 24 anos que nunca machucara? Ninguém. Ethan, que carregava doces para distribuir às crianças palestinas nos postos de controle? Ethan, que toda sexta-feira reunia os soldados não religiosos para acender velas de Shabat? Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia indiferente à sua dor, Daniel fez algo que não fazia desde a infância. Ele desafiou abertamente o Eterno. "Onde você estava?" Sua voz se partiu no deserto vazio. "Ethan guardava a Torá, cumpria mitzvot, e você o deixou ser despedaçado como um animal." O silêncio foi sua resposta. Pela primeira vez, as palavras do profeta Abacuque martelaram em seu peito com novo significado. "Até quando, Senhor, clamarei por socorro, e tu não me escutarás?" No acampamento, enquanto os outros soldados dormiam, Daniel abriu o Tanache que Ethan sempre carregava. Uma foto caiu de entre as páginas. Os dois aos 16 anos, no cotel, sorridentes após sua cerimônia de Bar Mitzvah. No verso, uma inscrição em hebraico: "Dan, nunca pare de questionar." Jacó lutou com o anjo e ganhou um novo nome,
Talvez nós também precisemos lutar. Foi então que a decisão tomou forma em seu coração. Quando o pelotão recebeu ordens para uma nova missão no Negev na manhã seguinte, Daniel se voluntariou para a patrulha mais perigosa. Não por coragem, mas por desespero. Se Deus não responderia às suas perguntas no estudo, talvez respondesse no campo de batalha. Ou talvez, pensou Daniel enquanto conferia seu rifle, ele encontraria apenas o mesmo silêncio que Ethan encontrara. Era um risco que ele estava disposto a correr. O calor do Negev queimava como um forno quando Daniel pisou na mina terrestre. Um segundo de silêncio absurdo. Depois, o inferno se abriu. A explosão arremessou seu corpo como um trapo, pedras e estilhaços, rasgando seu uniforme. Daniel não sentiu dor, apenas um impacto surdo quando suas costas atingiram o solo. Seu campo de visão se estreitou até se tornar um túnel escuro. As vozes dos outros soldados distorcidas como se viessem debaixo d'água. Estou morrendo, pensou. E então, algo impossível aconteceu. A escuridão se dissolveu em luz. Não a luz do sol do deserto, mas algo mais intenso, mais vivo. Daniel olhou para baixo e viu seu próprio corpo ensanguentado no chão, os soldados gritando por um médico. Mas estranhamente não havia medo. Apenas uma paz profunda, como se finalmente tivesse chegado em casa após uma longa jornada. Daniel! A voz não veio pelos ouvidos, mas diretamente para sua alma. Ele se virou e o viu. Yeshua estava diante dele, vestido com um manto simples, os olhos cheios de uma sabedoria milenar. Nas mãos, marcas profundas que Daniel reconheceu instantaneamente, as mesmas descritas em Isaías 53. Você é ele, não é? Daniel ouviu-se perguntar, embora não tivesse certeza se falava ou apenas pensava. Yeshua sorriu e em seu olhar, Daniel viu séculos de dor e amor entrelaçados. Você lutou tanto para me encontrar, Daniel. Por que se surpreende quando finalmente me vê? De repente, cenas da vida de Daniel passaram diante deles como um rolo desenrolando. Seu primeiro dia no Cheder, as discussões com seu pai sobre o Mashiach, a noite em que chorou sobre o corpo de Ethan. Cada memória era iluminada por uma nova compreensão, como se Yeshua estivesse mostrando a verdade por trás de cada momento. Você sempre me procurou nas regras, Daniel, mas eu estive nas perguntas, nos espaços entre suas dúvidas. Daniel caiu de joelhos, ou pelo menos teve a sensação de cair, pois ali não havia corpo físico, apenas essência. Por que Ethan morreu? Sua pergunta mais dolorosa finalmente encontrou voz. Yeshua aproximou-se e em seus olhos Daniel viu uma tristeza infinita. O mal existe, filho, mas nenhuma dor é desperdiçada. Você verá. Quando Yeshua estendeu a mão, Daniel viu vislumbres do futuro, pessoas que ele ainda encontraria, vidas que seriam transformadas por sua história. E então, a revelação mais chocante de todas. Você precisa voltar, Daniel, a mais para sua jornada. Não. Daniel resistiu. Eu não posso. Não depois de ver isso. Yeshua tocou sua testa e de repente Daniel entendeu o significado real do Shema. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Mas a unidade que ele agora compreendia era mais profunda do que qualquer ensinamento rabínico. Era uma unidade de amor, não de legalismo. A luz começou a se dissipar. Espere, Daniel implorou. Como eu vou explicar isso? Como vou? A última coisa que ouviu foi a voz de Yeshua ecoando como um trovão suave. Você saberá quando a hora chegar. Então, dor, gritos, luzes brancas, o cheiro de antisséptico. Ele está voltando, pulso fraco mas estável. Daniel. Levi abriu os olhos no hospital militar. As lágrimas escorrendo por seu rosto. Tudo havia mudado. O teto branco do hospital militar pulsava diante dos olhos de Daniel como um acusador silencioso.
Cada batida de seu coração, agora estável segundo os médicos, ecoava em seu peito como um martelo sobre a bigorna de sua fé destruída. Yeshua é o Messias. A verdade queimava em sua mente com a intensidade do sol do Negev, mas sua alma se contorcia em negação. Seus dedos se enroscaram no lençol, lembrando involuntariamente as franjas do tzitzit que seu pai lhe ensinara a amar. Como pode ser? O pensamento girava em sua cabeça. Toda a minha vida, todos os estudos, estavam errados. No leito do hospital, Daniel fechou os olhos e viu novamente as mãos marcadas de Yeshua. As mesmas mãos que os rabinos diziam que o falso Messias teria. O mesmo sacrilégio pelo qual seus ancestrais haviam expulso os minim, hereges, das sinagogas. Por séculos, uma enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais. Soldado Levi, você está com a pressão muito elevada, comentou franzindo a testa. Daniel não respondeu. Como explicar que sua pressão alta vinha não dos ferimentos, mas da guerra civil em sua alma? Quando ficou sozinho novamente, pegou o Tanate em sua mesa de cabeceira com mãos trêmulas. Abriu aleatoriamente, em Daniel 9, a profecia das 70 semanas. Seus olhos correram pelas palavras que conhecia desde a infância. Sabes e entendes que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Sua respiração ficou presa. Calculou as datas mentalmente como seu pai lhe ensinara. A matemática era implacável, apontava diretamente para o século primo, para ele. Não pode ser. Murmurou para o livro sagrado, como se esperasse que ele se defendesse. Mas então lembrou-se das palavras de Yeshua no vale. A Torá aponta para mim. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu pai. Baruch Hashem pela tua recuperação. Quando puderes, venha ao Beit Knesset. Precisamos agradecer a Hashem por te devolver a vida. Daniel sentiu um nó se formar em sua garganta. Como poderia entrar na sinagoga agora? Como recitaria as bênçãos sabáticas, sabendo que aquele que ele procurava já estava diante dele? Pegou o telefone com dedos trêmulos e digitou uma resposta que não enviou. Abba, eu o vi. Apagou a mensagem. No corredor, ouviu 2 médicos conversando. Um milagre ele ter sobrevivido àquela explosão, comentava um. Milagres são para rabinos, respondeu o outro. Medicina é ciência. Daniel olhou para suas mãos, as mesmas que tinham tocado a realidade de Yeshua. Quem acreditaria nele? Jonas, talvez. Mas até mesmo seu amigo mais cético o chamaria de louco. À noite, sonhou que estava de volta ao cheder infantil. Seu pai, Rabino Samuel, escrevia no quadro: o Messias virá quando todos os judeus guardarem 2 Shabatot consecutivos. No sonho, Daniel se levantou e pegou o giz das mãos do pai. Não, Abba! Ouviu-se dizer enquanto escrevia Isaías 53 em hebraico no quadro todo. Ele já veio, acordou sobressaltado, o coração acelerado. Pela janela do hospital, a primeira luz do amanhecer começava a aparecer. Daniel sabia que teria que fazer uma escolha: manter o segredo e preservar tudo o que conhecia, ou abraçar a verdade que agora queimava em seu peito. Mas qual escolha honraria mais o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? E mais importante, qual escolha honraria a verdade que ele encontrara no vale? O portão da casa de seu pai rangiu com um som que Daniel nunca ouvira antes. Um lamento metálico, como se o metal soubesse que este momento marcaria um antes e um depois. Seus pés pareciam enraizados no degrau da entrada, as mãos suando, apesar do frio noturno de Haifa. Ele precisa saber, Daniel repetira para si mesmo durante toda a viagem do hospital. Se alguém vai entender, será Abba. A porta se abriu antes que ele batesse. Rabino Samuel Levi estava ali, seu talite ainda.
sobre os ombros, como se tivesse interrompido as preces noturnas. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos que Daniel herdara, percorreram o filho da cabeça aos pés, parando na bandagem ainda visível sob a gola do uniforme. Baruch Hashem, você está vivo, disse Samuel, sua voz contendo emoção sob camadas de formalidade. O abraço que se seguiu foi breve, mas Daniel sentiu o tremor nas mãos do pai. Cheirou o familiar aroma de livros antigos e sabão de glicerina que sempre o acompanhara. Por um instante, foi criança novamente, segura na certeza do mundo que seu pai construíra. Precisamos falar, Daniel engoliu seco, sobre o que aconteceu comigo no Negev. A sala de estudos estava como sempre. A estante de livros sagrados cobrindo a parede inteira, a mesa de carvalho com suas marcas de caneta de anos de anotações rabínicas. Daniel tocou a cadeira onde Ethan costumava sentar-se durante seus debates teológicos. Então conte. Samuel ajustou os óculos, seus dedos longos repousando sobre o volume do Talmud aberto. Daniel respirou fundo. Eu morri, Abba, por 3 minutos, segundo os médicos. E nesse tempo, suas mãos tremeram. Eu vi Yeshua, o verdadeiro Mashiach. O silêncio que se seguiu foi mais denso que o que ele experimentara na morte. O rosto de Samuel transformou-se lentamente, como um pergaminho sendo queimado. Primeiro, incredulidade, depois, horror. Finalmente, uma fúria tão fria que fez Daniel recuar. Você... O rabino levantou-se tão abruptamente que a cadeira caiu. Está possuído por um Ruach Ra, espírito maligno. Não, Abba, Silêncio! Samuel bateu o punho na mesa, fazendo os livros saltarem. Meu filho não voltaria do Sheol para profanar esta casa com avodazara e idolatria. Daniel viu então o que nunca imaginara possível. Lágrimas nos olhos de seu pai. Mas eram lágrimas de raiva, não de dor. Eu tenho provas, ele implorou, abrindo freneticamente o Tanakh em Isaías 53. Aqui, veja como descrevem o Mashiach. Um baque seco interrompeu sua fala. O volume do Talmud que Samuel atirara atingira sua têmpora exatamente onde os médicos costuravam seus ferimentos. O sangue escorreu novamente, quente e insistente. Você não é mais meu filho. A declaração veio sem gritos agora. Apenas uma sentença final. Samuel virou-se para a estante e começou a recitar. Em voz alta, o velho piyut de excomunhão que os rabinos usavam na Idade Média. Que nenhum judeu lhe dê abrigo. Que seu nome seja apagado do livro da vida. Daniel não esperou que terminasse. Ao sair, sua mão tocou o mezuzá na porta, o mesmo que seu pai o ensinara a beijar todas as manhãs. Desta vez, seus lábios encontraram apenas o metal frio. Na rua deserta, sob as mesmas estrelas que Abraão contemplara, Daniel Levi percebeu que estava mais sozinho do que jamais estivera na guerra. Mas em seu peito, uma chama que não existia antes. Pequena, vacilante, mas impossível de extinguir. Ela tinha um nome. A luz fraca da lanterna tremeluzia contra as paredes do bunker abandonado na base militar. Daniel esfregou os olhos cansados. Eram quase 3 da manhã, mas ele não podia parar. Diante dele, espalhados sobre uma mesa improvisada, estavam seu Tanakh desgastado, um Novo Testamento em hebraico, que conseguira com um soldado messiânico, as anotações rabínicas que resgatara. De casa, antes da ruptura com seu pai, uma mosca zumbia insistente ao redor da lanterna. Daniel observou seu voo errante, identificando-se com o inseto. Ambos sem lar. Ambos procurando algo que não conseguiam nomear. Seus dedos correram pelas páginas de Isaías 53 até pararem no versículo 5. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Uma gota de suor caiu da sua testa sobre a palavra traspassado. Daniel fechou os olhos, vendo novamente as mãos de Yeshua em sua visão. As marcas dos cravos, que contradiziam tudo o que aprendera sobre o Mashiach. Como eu não via isso antes, murmurou para o vazio. Um som na entrada o fez erguer a cabeça. Jonás estava parado no limiar, seu uniforme desarrumado como sempre, segurando 2 xícaras de café. Achei que te encontraria aqui, disse, colocando uma xícara fumegante diante de Daniel. Desde que voltou do hospital você some. Toda noite. Os outros estão comentando. Daniel sorriu amargamente. O que dizem? Que você ficou pirado depois da explosão. Jonas sentou-se na cadeira improvisada. Eu vim ver por mim mesmo. Por um longo momento, Daniel estudou o rosto do amigo, os olhos céticos mas curiosos, a postura descontraída que escondia uma mente afiada. Jonás nunca fora religioso, mas sempre respeitara a fé de Daniel. Se eu te contar o que realmente aconteceu, você vai me chamar de louco também? Jonas tomou um gole de café antes de responder. Depois do que vi naquela emboscada em Gaza, nada mais me surpreende. Daniel respirou fundo e começou sua história. Quando chegou à parte sobre Yeshua, as mãos de Jonas se apertaram em torno da xícara, mas ele não interrompeu. E quando voltei, sabia que nada seria como antes. Mudou. Daniel concluiu, mostrando as passagens que estudava. Para sua surpresa, Jonas pegou o Tanakh e leu em voz alta Zacarias 12:10. E olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Você conhece as Escrituras? Minha avó era religiosa. Jonas encolheu os ombros. Mas isso aqui... Ele apontou para as anotações rabínicas. É novo para mim. Os 2 mergulharam nos textos, comparando profecias com histórias do Novo Testamento. À medida que a noite avançava, Daniel via a expressão de Jonas mudar, de ceticismo para curiosidade, depois para algo próximo de assombro. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol entrou pelo alçapão do bunker, Jonas fez uma pergunta que deixou Daniel sem fôlego. Se tudo isso é verdade, o que fazemos agora? Daniel olhou para suas mãos, depois para o amigo. Pela primeira vez desde sua experiência, não se sentiu sozinho. Continuamos procurando a verdade, respondeu. E quando a encontrarmos, o som da corneta matinal ecoou na base, interrompendo-o. Mas ambos sabiam que algo profundo havia mudado naquela noite. Enquanto subiam a escada do bunker, Daniel percebeu que a mosca insistente finalmente encontrara uma fresta na janela e voara para a liberdade. O barulho seco do carimbo demitido ecoou na sala do comandante como um tiro. Daniel olhou para o documento em suas mãos, seu registro militar que carregara com orgulho por 8 anos, agora marcado com a palavra que o tornava um pária. Você entende que isso é insubordinação, Levi? O coronel Ben David ajustou seu quipá militar, evitando contato visual. Discutir religião na base, distribuir materiais não autorizados, são cópias das nossas próprias escrituras. Daniel interrompeu, segurando uma página de Jeremias 31. Não na sua interpretação. O coronel explodiu, mostrando pela primeira vez emoção. Meu neto chegou em casa dizendo que o soldado Levi afirma que Yeshua é o Mashiach. Você transformou meu comando em um campo de proselitismo. Do lado de fora, a base fervilhava com a movimentação matinal. Daniel viu Jonas sendo empurrado para dentro de um jipe por 2 MPs. Seu castigo, por associação, seria uma transferência imediata para a fronteira libanesa. Seus olhos se encontraram por 1 segundo, tempo suficiente para Daniel ler a mensagem silenciosa. Continue. Quando saiu do portão principal, sua mala nas costas, Rafael esperava sob uma tamareira.
O soldado magricela com quem dividira turnos de guarda por meses agora parecia decidido. Eu li o que você deixou no meu armário, Rafael disse sem preâmbulos, mostrando um caderno com anotações sobre as 70 semanas de Daniel. Minha avó polonesa sempre dizia que... Sua voz quebrou. Que nosso páreo errou sobre ele. Daniel sentiu um nó na garganta. Rafael era o terceiro em semanas. Pequenos lampejos de esperança em meio à perseguição crescente. Você sabe o que isso significa, né? Daniel advertiu. Se te pegarem falando comigo agora, já me chamaram de traidor da diáspora por questionar o rabino-chefe. Rafael sorriu, pegando parte da bagagem de Daniel. Que diferença faz? A caminho do ônibus que o levaria para longe da base, um grupo de soldados do seu antigo pelotão bloqueou o caminho. Dror, seu ex-companheiro de armas, cuspiu no chão próximo a seus pés. Você devia ter morrido naquela explosão, rosnou. Assim, pelo menos, seria um herói. Não. De Meshumad, apóstata. A palavra doía mais que os socos que se seguiram. Quando Daniel se levantou, o lábio sangrando, viu que Rafael também estava no chão, seu uniforme rasgado onde as insígnias haviam sido arrancadas. No ônibus balançante que seguia para Tel Aviv, os dois homens ensanguentados dividiram uma garrafa de água em silêncio. Pela janela, Daniel observou o sol poente sobre o Negev, o mesmo deserto onde tudo começara. Para onde vamos agora? Rafael perguntou, enxugando o sangue do nariz com a manga. Daniel abriu sua mochila e mostrou um pedaço de papel com um endereço em Haifa, uma congregação messiânica que encontrara em suas pesquisas. Para o único lugar onde pessoas como nós podem ir, respondeu sentindo o peso da escolha em cada palavra. Para as margens. Enquanto o ônibus avançava na estrada deserta, uma passagem ecoou em sua mente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele olhou para Rafael, depois para suas próprias mãos marcadas, não pelas chagas sagradas de Yeshua, mas pelas cicatrizes terrenas de seguir a verdade. E, pela primeira vez desde que deixara a casa do pai, Daniel Levi sorriu. O apartamento minúsculo em Haifa cheirava a tinta fresca e café, forte. Daniel afastou a cortina improvisada e deixou a luz da manhã inundar o cômodo onde 12 pessoas se apertavam. Soldados exilados, um ex-rabino sefaradita, até mesmo uma idosa sobrevivente do Holocausto que encontraram num abrigo. Todos com histórias diferentes, mas unidos por um fio invisível de fé redescoberta. Rafael bateu no quadro branco manchado. Então, hoje continuamos em Mateus 5? Perguntou, segurando um pão ázimo que serviria de comunhão improvisada. Daniel olhou para o grupo. Havia 6 meses desde sua expulsão do exército. 3 desde que encontrara a pequena congregação liderada pelo rabino messiânico Eliahu. O apartamento alugado tornara-se um santuário para os rejeitados, um lugar onde podiam estudar as escrituras sem medo. Na verdade, Daniel pegou um envelope amassado do bolso. Recebemos um convite. O papel tremulou em suas mãos enquanto lia. Congregação Sar Shalom convida Daniel Levi para compartilhar seu testemunho no encontro anual de judeus messiânicos em Tiberíades. Silêncio. Depois, a idosa Frau Goldstein começou a rir. Um som rouco de quem sobrevivera a campos de concentração. Deus tem humor, ela disse em Yiddish, secando lágrimas. O menino que foi expulso por falar de Yeshua agora vai pregar sobre ele às margens do Kinneret. O grupo riu, mas Daniel sentiu um frio na espinha. Tiberíades, onde Yeshua multiplicara pães, caminhara sobre as águas. Onde Pedro, outro judeu impulsivo, dissera: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Naquela noite, enquanto os outros dormiam em colchões espalhados pelo chão, Daniel abriu a janela para o mar. Uma brisa salgada trouxe o cheiro de peixe, o mesmo aroma que deve ter enchido as narinas de Pedro e André quando Yeshua os chamou.
Seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Soube que você vai falar em Tiberíades. Alguns de nós estarão lá. Cuidado com os sicários modernos. J. Jonas. Deve ter conseguido um telefone escondido na fronteira. Daniel sorriu, imaginando o amigo cético, agora como seu aliado secreto. No canto do apartamento, Frau Goldstein roncava suavemente. Seus braços finos, marcados com números de Auschwitz, repousavam sobre um sidur messiânico que Daniel lhe dera. Na página aberta, ele podia ler: Eis que farei coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a percebereis? Isaías 43:19. O sol nascia sobre o Mediterrâneo, pintando as ondas de dourado. Daniel respirou fundo. Sabia que a estrada à frente ainda seria cheia de perigos. O rabino-chefe de Haifa já o chamara de ameaça à juventude judaica. E seu próprio pai continuava a recusar suas cartas. Mas pela primeira vez, desde aquela explosão no Negev, Daniel Levy não se sentia um homem dividido. Era um homem encontrado.